Fala, bonitinhos e bonitinhas, tudo beleza? Doug aqui para mais uma videoaulinha essa semana. Pessoal, vamos iniciar agora a nossa nova apostila, né? A apostila do terceiro bimestre, conversando de novo, né? A respeito de eletrodinâmica, tá? Gente, a gente finalizou o último bimestre lá, a parte de eletrodinâmica, a gente finalizou falando a respeito de alguns componentes eletrônicos, resistores, capacitores e tal, e coisas assim. E aí, a partir disso, pessoal, a gente finalizou lá aquela primeira parte da eletrodinâmica, tá? Hoje nós voltamos a ela, nós voltamos à nossa eletrodinâmica, tá? Falando especificamente dos nossos geradores elétricos, tá, gente? Bom, qual a boa dos geradores elétricos? Seguinte, gente, o que é um gerador elétrico, né? Que é o mais importante para a gente começar com o que é um gerador elétrico. Gerador elétrico é todo dispositivo, pessoal, isso independentemente de qual seja, tá? Todo dispositivo que faz uma transformação de energia. Que tipo de transformação de energia? Ele pega qualquer tipo de energia, né? É, sei lá, por exemplo, que nem as pilhas que funcionam a energia química e transformam essa energia em energia elétrica, tá? Então, qualquer tipo de energia não elétrica em energia elétrica. Então, temos aí vários exemplos de geradores, certo? Que são as pilhas, as hidráulicas ou hidroelétricas, né? Que funcionam transformando a energia mecânica da queda das águas em energia elétrica, tá? As termoelétricas ou termonucleares também funcionam parecido, né? Elas esquentam a água utilizando uma energia à base de carvão, de enxofre, se eu não me engano, e a outra é a base de energia nuclear, né? Mas funcionam esquentando a água e assim produzindo energia. Há energias um pouco mais limpas, como as marés, tá? As marés são uma energia bem limpa, porém, claro, toda energia tem seu impacto na nossa natureza, né, pessoal? Não adianta a gente achar que não. Por mínimo que seja, existe sempre um pequeno impacto. O impacto das marés ele é um pouco menor. Já o impacto da energia solar ele é um pouco maior, tá, pessoal? A produção das placas solares é bem poluente, por incrível que pareça. E a energia mais limpa que a gente tem hoje em dia aí é a parte de eólica, né? Energia eólica. Então você veja, cada um deles está pegando um tipo de energia, certo? E transformando em energia elétrica para nós. Né? Não adianta a gente querer dizer, por exemplo, que a hidrelétrica lá, que a gente tem maior produção aqui, a maior parte da produção elétrica aqui no Brasil é por hidrelétrica, né? Não adianta a gente dizer que esse gerador de energia elétrica lá ele funciona com outro tipo de energia. Não, é a queda da água que vai fazer movimento das bobinas lá e tal, né? E vai produzir energia elétrica, gente. Então, é uma transformação de energia não elétrica em energia elétrica. Tudo bem? Isso é um gerador elétrico. Ah, professor, a gente vai usar bastante esse tipo de conceito na aula. Cara, eu vou falar para vocês o seguinte: a gente já vai usando mais o lado prático dele, tá? O lado mais teórico, a gente acaba não usando tanto. Mas vamos lá, vamos tentar entender melhor como funciona isso daí. Bom, então, como eu falei para vocês, a função do gerador é transformar uma energia de qualquer outro tipo em energia elétrica, tá? Um detalhe importante, pessoal, é que até então, os nossos circuitos elétricos, eles tinham geradores que a gente chama de geradores ideais, tá? O que é um gerador ideal? É um gerador que funciona apenas produzindo energia para o circuito e só isso, tá? Ele não vai fazer mais nada no circuito. Os nossos geradores reais não funcionam assim. Você pode reparar que você, quando usa muito o seu celular, tá? Você está utilizando muito o celular, muito tempo, está jogando lá o Pokémon Go, que nem os professores de vocês gostam de jogar, ou, sei lá, um Free Fire, qualquer outra coisa do tipo. Você vai jogando muito aquele jogo, o teu celular começa a esquentar, ele fica muito quente, tá? E isso acontece devido ao quê, pessoal? Devido a uma perda de energia, tá? Os nossos geradores, eles acabam perdendo energia comumente por efeito Joule. Tá? O que é o efeito Joule? O efeito Joule a gente já discutiu um pouco sobre ele, mas basicamente a gente dá o nome de efeito Joule para aquilo que esquenta, que perde energia na forma de energia térmica. Tá? Então, todo tipo de componente elétrico vai sofrer um pouquinho de efeito Joule na vida real. Tá? A gente geralmente utiliza eles idealmente na física, mas o gerador a gente consegue dar uma adaptada para ficar um pouco mais simples de lidar com ele, a gente não precisa dele sendo ideal, tá? Então, todo gerador elétrico vai perder parte de sua energia, beleza?
Então vamos lá, como é que ele vai funcionar nos nossos circuitos elétricos, pessoal? O símbolo do gerador é esse que está aqui. Ele é o gerador ideal que a gente utilizava antes, tá? Que são as duas plaquinhas. E junto das duas plaquinhas nós temos uma resistência elétrica, tá? Essa resistência elétrica, pessoal, que a gente está colocando aqui, não é como se todo gerador elétrico viesse lá com uma resistênciazinha preso a ele, tá? Assim, tenha na sua mente que isso é uma forma de adaptação para a gente colocar no circuito, para eu dizer que o nosso gerador vai perder uma resistência, um pouco de energia para ele mesmo. Na hora de funcionar, ele já vai perder energia para ele mesmo, tá? Então, assim, se fosse simples assim, a gente só tirava a resistência elétrica do gerador e botava ele para funcionar. Mas não dá, ele tem uma resistência que a gente chama de resistência interna. É dele isso, tá? E não é como se fosse um componente elétrico a mais no circuito. Não, é algo natural daquele componente, daquele gerador, é ter uma resistência interna, ou seja, é perder um pouco de energia para ele mesmo, tá? Beleza? E daí, pessoal, tem uma coisinha que a gente chama no gerador de força eletromotriz. O que é a força eletromotriz? É uma força? Primeiro, força eletromotriz não é força, gente. Já começa por aqui. Isso é importante da gente entender. O que é a força eletromotriz? Tá? A força eletromotriz é o total de DDP produzida pelo gerador. Isso aqui é medido em volts, pessoal. Como assim, professor? Pensa no seguinte. Como é que funciona o gerador? O gerador funciona produzindo uma diferença de potencial que vai gerar uma corrente elétrica no circuito. Tudo bem? Beleza? Isso lá do começo da eletrodinâmica. Qualquer coisa dá uma voltadinha lá que você vai lembrar rapidão. Ele vai produzir o que a gente chama de voltagem, certo? Então eu falava lá, um gerador com 12 volts, né? Com uma resistência de tantos ohms no circuito, papapi, papapá, beleza? O nosso gerador aqui, pessoal, para nós, o gerador, ele vai funcionar como? Ele vai produzir uma certa diferença de potencial, tá? Só que a gente tem que dar nomes aos bois. Por que chama de força eletromotriz? Bom, antigamente acreditava-se que o que tirava os elétrons do lugar era uma força, tá entendendo? Uma coisa meio... ficou historicamente chamado com esse nome, mas está errado a gente pensar que é uma força, porque essa grandeza não é medida em newtons, concorda comigo? Certo? Se ele fosse medido em newtons, a gente podia chamar de força, mas não é medido em volts, tá? Então não é uma força de fato, mas o nome acabou ficando. E o que isso quer dizer? Pessoal, acompanhe aqui comigo a equação característica de um gerador. U igual a E menos RI. Vamos lá, o que é cada coisa aqui, gente? O E é a força eletromotriz que a gente já tinha conversado, tá? O U é uma diferença de potencial, uma DDP, né? E R vezes I. Eu quero que você acompanhe o meu raciocínio. Gente, ele produz um total de energia, tranquilo? Certo? Pensa em energia, não pensa em DDP, vamos pensar em energia. Então, aquele gerador determinado ali, ele produz uma certa quantidade de energia que ele vai enviar para o circuito, tá? Desse total de energia, pessoal, não vai tudo para o circuito. Ele perde uma partezinha nele, para a resistência interna, e o resto vai para o circuito. Tranquilo? Então, se eu tenho lá um total, pensa comigo, quanto que é o total produzido? É o E, é a força eletromotriz. Força eletromotriz é o total produzido. Ele vai ser o que é útil mais o que é dissipado, concorda comigo? Ou seja, o total, ele vai ser o que eu vou, um pouco que eu vou perder para mim, para minha resistência interna, mais o que eu vou enviar ao circuito. Legal? Então, ele vai ser o útil mais um U dissipado, o DI. Tranquilo? Gente, raciocina comigo aqui. Aonde que eu dissipo energia? Eu dissipo energia na resistência interna. Pensa comigo, como é que eu calculo o da resistência? O DI. Ué, vai ser a resistência vezes a corrente que passa por ele. URI. Gente, URI. Então, ó, total é igual a U útil mais R da resistência interna vezes I. Se eu passar a resistência interna para lá subtraído, a gente chega na equação característica do gerador, onde a diferença de potencial útil
é igual a total produzida, que é a força eletromotriz, menos a dissipada. Tá? Isso daqui, gente, nada mais é do que uma conservação de energia, tá? Veja, muito importante. O que isso aqui quer dizer? Se eu tenho um gerador, pessoal, aqui, com um resistor interno, e ele está ligado, por exemplo, lá a uma lâmpada, tá certo? Esse circuito vai funcionar como? Ele vai produzir um total de diferença de potencial, beleza? Que é o E, legal? Ele vai perder uma partezinha para Rzinha ali. Por que isso, pessoal? Vai passar uma corrente elétrica, né? A corrente elétrica vai dar a volta aqui no circuito, tranquilo? Então, para acender a lâmpada, que mais parece um cogumelo, né? Mas para acender a nossa lâmpada, pessoal, o que vai acontecer? Eu tenho o total produzido E, beleza? Eu tenho perdido aqui na resistência interna, que é R vezes I, Rzinho, né, vezes I. E eu tenho lá embaixo U. Tenho chegando na nossa lâmpada aqui, né? Vou fazer um filamentozinho para ficar um pouco menos feio. Chegando na nossa lâmpada, eu tenho U. O que é esse U? É o útil. Tá vendo? É a diferença de potencial útil. Então, eu tenho diferença de potencial útil, é a total menos a dissipada. Beleza? Isso, pessoal, é muito importante que você pegue o jeito desse raciocínio. É ele que manda aqui no funcionamento de um gerador, tá certo? Então, assim, não deixa passar esses detalhes importantes que tem aqui no gerador, porque eles são, de fato, de extrema importância. Belezura? Tranquilão, né? Vamos lá, gente. Como é que funciona a curva característica? Primeiro, o que é uma curva característica? É o gráfico característico de um gerador, tá? Como é que ele funciona, pessoal? O gráfico de um gerador vai ser uma reta decrescente. Por que isso, gente? Ó, U igual a E menos R vezes I. Gente, vocês lembram da função de primeiro grau? Y igual a B. Eu vou chamar de mais AX aqui para ficar parecido, né? Então, ó, o eixo X, pessoal, é o I. Beleza? A, que é o coeficiente angular, é a resistência, tá vendo? E o B é o E. Tá? Então, aqui a gente tem que analisar a equação característica passo a passo. Ela é uma função de primeiro grau e ela é uma função de primeiro grau sempre decrescente. Por que decrescente, gente? Por causa daquele sinalzinho de menos R vezes I. Por quê? Olha só, raciocina comigo. Quanto mais corrente passa ali, maior vai ser aquele valor de R vezes I. Beleza? Portanto, menor vai ser o U que eu estou enviando para o meu circuito. Mais energia eu perco para o meu próprio gerador. Beleza? Então, a reta ela acaba sendo uma reta decrescente, tá? Tomem cuidado. Tranquilão? Fazendo uma análise sobre algumas coisas aqui do nosso gerador, o que eu preciso observar? Duas situações. Quando U for igual a zero, na verdade são três situações. Quando U for igual a zero, pessoal, olha no gráfico lá. Quando U é igual a zero, tá? Nós temos o valor aqui, ó, zero, esse ponto aqui, quando U é igual a zero. No eixo X é esse ponto aqui, tá? A gente chama isso aqui de corrente de curto-circuito. O que é a corrente de curto-circuito? Então, pensa lá. U igual a E menos R vezes I. Se eu jogar U igual a zero, E menos RI. Ou seja, E é igual a R vezes I. Peraí, E não é uma diferença de potencial? É. Então, eu não cheguei em Uri, professor? Chegou em Uri, exatamente. Isso aqui funciona, pessoal, quando o nosso gerador está ligado a apenas ele, tá? Aí a gente consegue calcular quanto vale a corrente de curto-circuito e a sua diferença de potencial, tá? Então, assim, ó, primeiro dado importante, essa corrente aqui de curto-circuito geralmente está indicada no gráfico, primeira coisa. Segunda coisa importante, pessoal, quando I é igual a zero, o que vai acontecer? Quando a corrente elétrica é igual a zero, joga lá. U igual a E menos R vezes zero. U vai ser igual a E, tá? Então, o total produzido é igual ao útil. Óbvio, né, gente? Isso aqui é quando o gerador está desligado, tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Quando que a corrente é zero? Aqui, né? Portanto, aqui, ó, indicado no gráfico está a força eletromotriz. É sempre importante você ter esses dois valores, principalmente de força eletromotriz, porque os gráficos geralmente já vêm com ele indicado, tá, gente?
Então você chega, já bate o olho no gráfico, você já sabe que a força eletromotriz E está ali naquela partezinha do gráfico, você já tem um dado da tua função, da tua equação que você quer definir ali, da equação que você quer produzir, você já tem esse dado já logo de cara quando começa o exercício. Você já olha para o gráfico e fala, opa, E já é tanto, entendeu? Você já está obtendo um certo valor para te ajudar, tranquilo? E para a gente fechar, pessoal, veja, eu tenho ali indicado no gráfico um ângulo alfa, tá? Por que eu indiquei este ângulo alfa? Porque ele tem uma validade muito grande para nós aqui, pessoal. Imagine que eu vou calcular a tangente deste ângulo alfa. Pessoal, tangente de qualquer ângulo, do alfa ou de qualquer ângulo, ele sempre vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Isso lá da matemática, lá da trigonometria. Olha para o ângulo alfa. Qual que é o cateto oposto, pessoal? É o epsilon, né? Tranquilo? É o E, né? Epsilon, como você quiser chamar. Legal? Ele tá aqui desse lado aqui. Qual que é o cateto adjacente, pessoal? É a corrente elétrica. Beleza? Tranquilo, né? Gente, o que é E sobre I? Ó, puxa daqui, ó. Se eu isolar a resistência, perdão, eu tenho E dividido por I. Portanto, quando a gente falar em tangente do ângulo alfa, gente, a gente já está calculando direto a resistência elétrica interna do nosso gerador, tá? Professor, importante saber disso? Bastante, gente. Assim, ó, eu nunca vi uma questão que pedisse de fato só a resistência interna e você só pudesse resolver usando a tangente de alfa. Quer dizer, já vi, mas é muito raro de aparecer, tá? Porém, às vezes, se você lembra disso, te evita ficar fazendo um monte de cálculo. Vem indicado já o ângulo, você faz direto o cálculo e já acha a resistência interna, que geralmente é uma das perguntas dos exercícios aí de geradores. Tranquilo? Então, gente, a gente finaliza por aqui essa aulinha, tá? É uma aula a respeito de geradores, é uma aula introdutória mais conceitual sobre geradores. A gente ainda vai falar bastante sobre geradores nesse bimestre. Então, assim, já vai se acostumando a lidar com esses caras, porque eles vão ser de extrema importância para a gente nas próximas semanas. Belezura? Tranquilão, né? Sem estresse. É nóis, gente. Qualquer coisa, chama nós. Um abraço e